Olá, meus amados irmãos e irmãs, nós já estamos celebrando o 19º domingo do tempo comum. Estamos no mês de agosto, mês das vocações, e nós inauguramos a Semana da Família e queremos rezar nesse Dia dos Pais por todos aqueles que abraçam a vida matrimonial e vivem esta vocação à vida familiar com alegria e com fidelidade. Convido você a refletir brevemente o Evangelho que a Igreja propõe para este final de semana. Evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 23. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas pelo vento que era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem! Sou eu, não tenhais medo." Então Pedro disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiu no barco, o vento acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Estas são para nós palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, esse evangelho é muito rico de significado, mas das lições que nós podemos tirar desse evangelho é que Jesus revela a cada um de nós e a seus discípulos a sua verdadeira identidade, a sua divindade. Também aprendemos nesse evangelho que Jesus obriga os seus discípulos a entrarem na barca logo depois da multiplicação dos pães e que passassem para o outro lado. Irmãos e irmãs, em muitos momentos da vida, Deus faz assim conosco quando Ele quer que nós aprendemos. Seria difícil oferecer aos discípulos um momento de aprendizado tão rico. As dificuldades na nossa vida têm uma missão e têm uma função: fazer com que nós nos amadurecemos e fazer também que nós façamos uma experiência de Deus em meio às dificuldades. Toda dificuldade tem um lado positivo na nossa vida, que nós saibamos nos comportar, nos posicionar diante das tempestades da vida que fazem parte dessa nossa história. Uma outra lição que nós tiramos desse evangelho é que Jesus é aquele homem que procurava recolher-se a sós em oração com o Pai. Na nossa vida e diante das dificuldades, e para dar continuidade da nossa missão, nós precisamos sempre ser homens e mulheres de oração, que reserva tempo, não só para trabalhar, não só para divertir, mas também tempo para ficar a sós em oração com Jesus. Parabéns àqueles e àquelas que no silêncio da sua casa tira momentos para estar a sós com Jesus na oração, seja na oração do terço, seja na oração dialogal de súplica e de agradecimento. Nesse evangelho nós encontramos que Jesus é aquele que se faz presente no momento em que nós estamos mais precisando. Quando os mares da vida, quando o vento parece contrário, quando nós vamos parecer afundar, Deus então se faz presente. Que nós possamos perceber a presença de Deus na nossa vida, mesmo que nos momentos difíceis nós aparentemente não o reconheçamos. Ele se faz presente, Ele é Deus conosco. E que nós, no final da nossa tempestade, no final das dificuldades dessa nossa caminhada, nós possamos professar a fé, assim como os discípulos professaram: "Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus." Essa profissão de fé não é resultado de qualquer coisa,
é resultado de alguém que experimentou a presença de Deus nas dificuldades. Que Deus abençoe você ricamente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.